tudo bom. Então eu quero que vocês respire fundo. Respire fundo, porque nós estamos aqui na casa do nosso Pai. A gente não está na casa de estranhos. Nós estamos aqui, às vezes nós não conhecemos todos os rostos que estão aqui, mas em fé nós cremos que todos nós somos irmãos uns dos outros. Então nós estamos aqui para aprendermos daquilo que Deus tem para nós, em como sermos irmãos, como vivenciarmos isso, como experimentarmos isso e como nós testemunhamos isso onde nós formos, por onde nós formos. É assim que a gente faz. A gente vem para cá, nós nos encorajamos, nós nos estimulamos em espírito, porque aqui nós estamos falando dessa comunhão dos santos. A comunhão dos santos não é apenas a versão gospel da amizade, meus irmãos. A comunhão dos santos é aqui a comunhão que somente tem quem está em Cristo, quem tem o Espírito Santo. Então isso vai além, porque aqui o que nos une é muito maior do que nós. É algo muito mais poderoso do que nós. Então aqui o que nós temos não é apenas uma versão gospel de amizade, é muito mais que isso, é muito mais profundo. É algo que é eterno. Então, meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui para vocês uma noção, uma introdução a respeito da nossa cidadania celestial. Então, bom dia, cidadãos celestiais. Vocês são celestiais, apesar de vocês estarem aqui. Mas nós somos celestiais. Queremos meditar lá em Filipenses 3. Lá no nosso PG, quem não tem PG aqui, nós estamos mandando para todo mundo, pelo WhatsApp, um formulário a respeito da nossa relação com o PG. Então, são 9 perguntinhas rápidas para saber quem está no PG, quem não está. Então, se você recebeu esse formulário lá no seu celular, preencha para que a gente tenha essa noção. Lá tem várias, para saber onde você mora, se você tem intenção, se você consegue participar. Não que às vezes a pessoa não participa porque está trabalhando à noite ou está estudando, tudo bem. A gente às vezes encontra outros dias para poder participar de outras reuniões. Mas preencham, já está sendo enviado para vocês, para que preencham, para que a gente conheça e saibam, porque aqui o domingo nosso, ele é apenas a cereja do bolo. Aqui nós estamos celebrando tudo aquilo que Deus falou conosco durante a semana. E como a palavra de Deus ela é extremamente poderosa, ela vai além disso. Além de ser uma celebração, aqui esse momento é um lugar e um momento onde nós direcionamos, onde Deus, através da sua palavra, direciona a nossa vida durante toda a semana. É assim que Ele faz. E Ele trabalha com todos nós ao mesmo tempo e nos faz cada dia melhor. É assim. E é assim desde sempre. Desde sempre que Ele fez. E lá em Filipenses 3, que nós começamos a estudar essa carta, lá no PG, lá em casa, e ela é extremamente rica, como todas as cartas, né, de Paulo, todas as que estão na Bíblia. E tinham o costume de lerem essas cartas nas sinagogas, nas igrejas, nas reuniões. E eles liam. Então hoje aqui nós também vamos participar, mas como acredito que na modernidade nós perdemos um pouquinho da paciência, né? A gente quer tudo muito rápido, a gente vai ler só um capítulo, tá? Não vão ser todo o livro, não. Mas lá no início eles liam toda a carta ininterruptamente. Um levantava, começava a ler e todo mundo observava, lia, entendendo que a carta era a personificação de Paulo. Paulo estava ali naquele momento. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta aos Filipenses, que era a igreja. Naquela época não tinha muito essa noção de denominação. A igreja era a igreja da cidade, aquele povo que se reunia ali. Então tinha um povo que se reunia na cidade de Filipos, que era a cidade que era fundada em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande, lá na Macedônia, na Grécia, que era um povo gentil, grego, que estava aqui. É bom a gente ter essa noção, né, a respeito desse contexto que temos aqui, para que a gente compreenda, extraia tudo do texto.
Então a gente vai começar a falar aqui, mas é bom nós orarmos para que Deus ilumine a nossa mente. Porque o texto, ele é vivo. Então ele fala comigo e fala com você. Então todos nós aqui estamos cultuando a Deus. Todos nós aqui estamos participando de forma ativa do culto a Deus. Ninguém aqui está observando o culto. E se você veio até aqui, chegou até aqui, então você está de forma ativa cultuando a Deus. Então todos nós oramos. Agora, Pai, ilumina a nossa mente, Senhor. Abra os nossos corações para que a Tua palavra entre, Pai, e frutifique. Transforme vidas, Pai. Que venha trazendo todo o fruto do Espírito, Pai. A todos que estão aqui, Senhor, sem exceção. Nós cremos que o Senhor tem muito mais para nós. E por isso nós estamos aqui, Pai, com alegria no coração. Com alegria, Pai, para aprender mais do Senhor e para te conhecer de forma intensa, profunda e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês não abriram, podem abrir. Não sei se vai conseguir projetar, mas é Filipenses 3. Essa carta de Filipenses é considerada uma carta da amizade ou carta da alegria. Para tempos que nós estamos passando, que é um tempo, como eu disse aqui, que a gente, cada dia que passa, nós estamos ficando mais impacientes, acabando com a paciência, e isso leva a nós a uma ansiedade, porque essa ansiedade é algo que parece que eu não tenho, que eu quero algo para frente, mas está me perdendo, que eu estou perdendo o meu futuro. A ansiedade é essa sentimento de que tudo que eu faço não adianta, se esvai, tem algo que eu não alcanço que está passando pelos meus dedos e vai embora. E Paulo, ele escreve essa carta na prisão, dizendo para todos alegrarem-se. Lá em Filipenses 3:1 fala assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui nesse início do texto, e nós queremos extrair ele, é um texto que tem quase 2000 anos. E a gente sempre se pergunta, bom, como um texto de 2000 anos pode trazer para mim algo que seja aplicável à minha vida? Um texto que foi escrito especificamente para um povo que está lá na Grécia. Escrito em uma outra língua, em grego. Como é que isso pode satisfazer o meu anseio aqui? Meus irmãos, a palavra de Deus é viva. E Ele traz para nós essa noção. E prestem atenção no texto, nesses detalhes. Que ele está na prisão. E Paulo, ele tinha recebido notícias de Timóteo. Timóteo tinha chegado para ele: olha, as pessoas em Filipos estão preocupadas porque você está preso. Então, se prenderam o Paulo, que fundou a igreja de Filipos, ainda mais com eles. Então, eles estavam extremamente preocupados com isso, porque eles estavam sofrendo essa perseguição. E Paulo acalma a todos eles. Eles acalmam ele e falam: olha, alegrem-se. Meus irmãos, alegrem-se de novo. Eu escrevo de novo, e não é cansativo para mim. E ele insiste nessa alegria. É uma carta da alegria, considerada essa carta que exorta. A exortação, gente, às vezes nós pensamos que a exortação é uma bronca. Não necessariamente. Exortação é um encorajamento. Eu estou levando a pessoa a se levantar e a continuar. Ele exorta os seus irmãos. Não é cansativo para mim. Alegrem-se. Ele fala aqui para nós. Esse mundo aqui tem trazido para nós uma série de tristezas, né? Se a gente for parar aqui e começar a perguntar a todo mundo: como é que está aí a vida? Está tudo bem? Como é que está
essa relação nossa com a finitude. Eu, essa semana, sepultei a minha avó materna, com 95 anos de idade. Ela teve uma vida constante na igreja, sofreu bastante. Meu avô faleceu muito cedo, com os filhos, mas ela permaneceu até o fim. Então, a gente tem essas notícias, do Silvio Santos, também falecido, e a gente fica nos perguntando, como essa vida, que essa finitude, é possível nós mantermos uma vida que seja com esperança, com fé, com alegria. Onde é que está a nossa motivação para viver aqui? E Paulo, preso, ele fala, alegrem-se. E não só isso, ele como fala, alegrem-se, como ele também tem tempo, disposição para trazer um alerta para os seus irmãos. Ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. 3 vezes ele cita a palavra cuidado. Quando na Bíblia a gente ouve a palavra ser repetida 3 vezes, isso é uma hipérbole. É algo que exige atenção nossa. Atenção, tem algo importante aqui. E ele estava trazendo para o seu povo em Filipos essa noção, de quem são esses cães. Ele continua ali, pois nós é que somos a circuncisão. Para ele, para o povo, para o mundo antigo, e principalmente para o povo hebreu, um cão era algo imundo. Eles não tinham cães. Hoje, com a modernidade, todo mundo tem cão, bonitinho, tudo arrumadinho, eles comem sempre as comidinhas bonitinhas, mas se você deixar um cão solto, ele vai para o lixo. Ele vai para o lixo, ele tem as suas relações sexuais todas cruza, na verdade, eles cruzam na frente de todo mundo, não tem nada. Então, essa relação com o povo que eles tinham a respeito de cães era essa. E aqui, o que é interessante, o que Paulo usa, que era para falar dos judaizantes, que eram pessoas que queriam trazer para dentro da igreja de Filipos um legalismo a respeito da salvação. Eles queriam, assim como estava escrito lá no Antigo Testamento, que para ser salvo, participar do povo de Deus, eles tinham que circuncidar. Todos os homens tinham que circuncidar. E ele vem dizendo, olha, isso é como cão. E o que é uma ironia aqui que ele usa, porque quem usa o outro xinga, isso aqui na verdade é praticamente uma ironia mais qualificada, um xingamento que ele usa, que era muito apreciado na literatura na época. E quem usava isso eram os próprios judeus, contra os gentios. E Paulo estava escrevendo para os gentios, chamando os judeus de cães. Então aqui a gente entende isso, essa noção de que esse legalismo, ele era ali voltado para algo que trazia morte, para algo que trazia uma imoralidade. A gente precisa entender isso. Como é que nós conseguimos depreender do texto essa noção? Pois não é que somos, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqui, quando ele fala isso, ele está dizendo para nós, olha, para a salvação, não há nada que a gente possa fazer a não ser crer em Cristo Jesus. Eles costumavam, esses judaizantes, são as pessoas que querem trazer para nós, até hoje isso é muito comum, trazer algo que eu tenho que fazer algo para ser salvo. Fazer algo para que Deus me aceite como povo dele. E aqui Paulo vem dizendo exatamente o contrário. Meus irmãos, rejeitem essa doutrina legalista. Essa doutrina legalista que nós temos hoje, é ela que vem trazendo para nós uma exigência que Cristo não pôs para nós. Então isso nos aprisiona. É muito comum nós ficarmos com aquela sensação de que parece que eu preciso fazer algo mais, parece que tem algo que eu tenha que executar para ser aceito em Deus. Quando nós estamos com essa insatisfação, bem possivelmente, lá dentro da nossa mente, do nosso coração,
nós estamos com esse pensamento legalista. Porque basicamente nós não aceitamos que Cristo nos aceitou. É uma noção de graça que a gente perdeu. Que, poxa vida, mas como assim? O camarada ali, ele fez aquilo tudo errado e Deus vai perdoar? É assim mesmo, Deus? Ele vai perdoar, ele me prejudicou tanto e recebe o perdão assim de graça? Como? Vai ser salvo dessa forma? É isso mesmo. O perdão é para todos, está garantido. Essa é a salvação que Deus nos dá. E Paulo continua. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na sua legalidade, porque ele era judeu, ele explica aqui, né? Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quando ele vem trazendo essa parte aqui, que é isso tudo para mim, olhem para mim, olhem isso tudo que eu passei. Eu tenho todas as condições para satisfazer todas essas necessidades que os legalistas trazem para cá. Fui circuncidado de nascença, sou da tribo de Benjamim, eu persegui a igreja pelo meu zelo com a lei, sou fariseu. O fariseu era um partido político extremamente popular na época. E eles eram extremamente rígidos com o cumprimento da lei. Então, para cumprir a lei, era com eles. Eles eram quem cumpria a lei. E mesmo assim, Paulo diz para eles, olha, meus irmãos, isso não vale nada. E é interessante nós lembrarmos aqui o contexto. Para quem que ele estava falando? Paulo estava escrevendo para a igreja de Filipenses, né? Para os filipenses. Lá era uma colônia, era uma cidade que tinha acabado de receber o status da pequena Roma, porque tinha muitos aposentados do exército romano que moravam lá. Então era gente graúda, era gente boa que morava ali. Pessoas que tinham todas as condições de dizer, eu tenho orgulho da minha cidadania. Eu tenho orgulho daquilo que eu sou. Eu tenho orgulho porque minha cidade é uma cidade esplendorosa. Ela era considerada a pequena Roma. Então ele tinha muitas pessoas que tinham orgulho disso. E Paulo, ao mesmo tempo, ele criticando os judeus que queriam judaizar os cristãos, ele também fala, olha, você também, na sua cidadania, é boa, tá legal, é boa, mas isso tudo a gente deixa para lá. A gente deixa em segundo plano. A gente vai continuar aqui que nós vamos ouvir isso melhor. E ele fala, mas para mim era... Quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivam de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigamos unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e ele lhes tem orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita, coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, nós temos essa tendência de ficarmos apenas absortos a isso tudo que nós conseguimos ver. Mas Cristo, quando nos libertou lá na cruz, ele nos deu essa capacidade de, através do Espírito Santo, vermos o que está além. E o que Paulo traz para nós aqui é mostrando o que está além para nós é essa cidadania que é uma cidadania celestial. Para nós, o Brasil, gente, o Brasil é o país, de acordo com a OCDE, que mais tem ansiosos no mundo. Em proporção. É o que mais tem. É um dos que mais tomam ansiolíticos. Porque nós estamos vendo, nós olhamos para essa realidade e ela não nos apresenta nenhuma esperança. Ela nos apresenta nada daquilo que nós poderemos obter de bom para nós. Mas quando nós estamos aqui em Cristo Jesus, nós conseguimos ter uma esperança que vai além dessa vida. Como nós falamos agora sobre a morte. A morte para nós nos aterroriza. Diante da morte, qualquer um aqui ficaria aterrorizado. Por quê? Porque a morte é uma forma de acabar com, aniquilar a nossa identidade. A morte acaba com aquilo que eu sou, de acordo com esse mundo. Porque não acreditam que exista algo a mais. Para nós, cristãos, que nós temos a ressurreição garantida em Cristo, é apenas um novo nascimento para nós. Então nós temos uma nova perspectiva, um novo mundo a seguir. Temos algo além disso aqui. O que Paulo traz aqui para os filipenses é para que eles ficassem livres dessa idolatria ao Estado, dessa idolatria ao Império Romano. Eles tinham orgulho disso. Eles idolatravam a César. O César era considerado um deus. Ele mesmo se auto-intitulava a um deus. E ele vem dizendo, olha, é legal você ter uma cidadania, mas pense que você tem uma cidadania que é celestial, que é eterna, que está além, onde tudo que nós passamos aqui, onde todos esses sofrimentos, tudo isso que nós passamos para alcançar a Cristo, para fazermos parte de Cristo, é pouco. Todo esse sofrimento que nós passamos aqui é pouco diante de tudo aquilo que Deus tem para nós na vida eterna. Essa vida eterna que nós alcançamos por meio do sacrifício de Cristo. E quando nós estamos nele, inseridos nele, nós alcançamos a vida eterna. Essa noção de que nós somos seres da cidadania, nós somos cidadãos celestiais. Isso é super importante para nós.
por vários aspectos. Tomaram água, gente? Está muito seco o clima. Estou tomando água toda hora aqui porque vai secando a garganta. Mas é importante todos tomarem bastante água. E essa noção, gente, porque nós que temos e somos e estamos em Cristo, nós já participamos da eternidade. A eternidade, meus irmãos, não há de se falar em tempo dentro da eternidade. A eternidade, ela transcende, ela está além de todo o tempo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós já começamos a desfrutar da vida eterna. Nós já estamos nela, porque não há de se falar em tempo. Na vida eterna não tem futuro, nós vamos alcançar a vida eterna. Não, nós já estamos nela. Porque quando Deus fez o tempo, Ele estava fora do tempo. Quando Ele construiu tudo, toda a matéria e todo o tempo, Ele estava fora do tempo. Ele é eterno porque não há que se falar em tempo. Não há que se falar em tempo passado, futuro. Há que se falar o agora. Há que se falar aquilo que é. E Deus é presente aqui para nos mostrar isso. Para tirar toda essa ansiedade que nós temos a respeito desse mundo, toda essa preocupação que nós temos com a nossa finitude. Acabamos de passar por um período extremamente difícil para nós. Foram uns 2 anos de pandemia, que veio para mostrar para nós, na prática, a nossa finitude. Pessoas extremamente saudáveis, triatletas, se foram por um vírus que hoje, da última vez que eu peguei, liguei para o médico no meu trabalho, não, isso aí a gente trata como qualquer outra gripe. 3 dias aí, pronto, você pode voltar a trabalhar. Só fica em casa 3 dias. Antes era 20 dias e ainda cheio de... E foram embora. A nossa finitude, o nosso tempo aqui, é algo que é extremamente como um vapor. Isso vai embora. E a gente precisa tomar um cuidado para quando a gente vai pensar nisso, para que a gente não perca o sentido na existência. Senão a gente vai chegar, para que serve isso tudo se eu posso ir embora amanhã? Então, Deus vem dar para nós um sentido nessa existência. Ele vem nos dar um sentido no nosso sofrimento. Nós não estamos isentos de sofrermos, mas no sofrimento, Deus nos dá sentido para passar por ele. E entendendo nisso, a respeito de toda essa eternidade que Ele nos dá. Então, meus irmãos, o Evangelho, para chegar até nós, custou caro. Pessoas morreram, muitas, não foram poucas. Então, a graça que Deus nos dá, que nós desfrutamos hoje, é uma graça preciosa, não é uma graça barata. Não jogue fora isso. Não jogue fora a sua vida eterna. Não jogue fora ela. Então nós temos que entender isso. E os legalistas, lá da época de Paulo, ainda continuam por aqui, achando que nós deveríamos fazer algo, que nós devemos sair correndo através de dinheiro para nos salvar. Quando Cristo fala que os ricos não entrarão no reino dos céus, é engraçado que toda vez que a gente vai falar sobre a parábola do rico, né, do camelo, de passar por um buraco da agulha, e aí logo em seguida Jesus fala, né, os ricos não entrarão no reino do céu, todo mundo aponta para o outro, né? O outro é rico, eu não. Eu vou entrar no céu, o outro não. Ele é que é rico, olha aqui, eu tenho um carro usado, o outro acabou de comprar carro novo, ele é o rico, ele é que não vai entrar. Meus irmãos, aqui quando Cristo fala do rico, é todo aquele que confia no dinheiro para a sua própria salvação. No fundo, quem trabalha e vive trabalhando, pensando que vai se salvar por conta do dinheiro, é um legalista. Não tem noção da graça. É um legalista. Porque ele usa o dinheiro para a sua própria salvação. É muito comum nós passarmos por isso. No domingo, a gente é crente. A partir de segunda-feira, eu sou um ateu prático.
Porque os meus interesses, as minhas motivações, os meus objetivos no dia a dia é o mesmo de um ateu. É o mesmo. Eu não estou ali para levar o reino de Deus. Eu não estou ali tendo noção prática, constante, firme da eternidade de Deus. Eu estou ali apenas para o quê? Para fazer meu trabalho, cumprir o que eu tenho que fazer, ganhar meu dinheiro, ir embora para casa e assistir série. Não tem diferença nenhuma com quem não acredita em Deus. Então, na prática, o que nós estamos fazendo? Bom, eu sou um cristão, um ateu prático. Da boca para fora eu falo que sou cristão, mas na prática, os meus interesses, os meus objetivos são os mesmos. Meus irmãos, isso é falta de uma noção, uma completa falta de noção da nossa eternidade. A eternidade já nos alcançou. Deus já colocou em nós uma sede pela eternidade. Então nós temos aqui como experimentar essa eternidade a partir de hoje, cumprindo e levando todo o seu reino para todo lugar a partir de agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje que nós vivemos a eternidade. Como eu disse e repito, não há que se falar em tempo, não há que se falar em futuro na eternidade. É agora. Nós podemos desfrutá-la agora. Então, o que ele tem nos dado para nós é algo extremamente precioso. E nós ficamos, às vezes, com medo de sofrer, né, por isso. Sofrer pelo Evangelho, porque se a gente sofre pelos nossos próprios erros, é isso mesmo. Se você errou, você vai sofrer as consequências disso. Não tem como fugir. Mas quando nós sofremos por levar o Evangelho, Jesus fala lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A nossa recompensa é uma recompensa que é dada por Deus. É muito comum, todos nós queremos sempre agradar alguém que realmente é poderoso, né? De ajudar a um rei, né? A recompensa que ele nos dá, né? É muito comum. Olha, se vocês trouxerem algo que um rei, que é várias histórias que nós temos dessa, de alcançar um bem, um benefício dele, e fica imaginando como nós podemos receber algo que vem de Deus. Porque a maior penalidade que Deus nos dá aqui é deixar nós a nossa própria sorte. Basicamente é você ganhar aquilo que você merece aqui na terra. E o melhor que Deus tem para nós é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos. E algo que Deus nos dá na eternidade, para algo que vai além dessa vida. E por incrível que pareça, Deus ainda nos permite desfrutar daquilo que nós desfrutaremos na eternidade aqui. Essa recompensa que veio por meio da ressurreição de Cristo é algo extraordinário para nós. Então Deus põe a nós, o que Paulo fala aqui, que é uma nova aliança, um pacto celestial. Essa é uma promessa dele para nós. Então todos nós que estamos aqui, nós vamos desfrutar dessa aliança celestial. E quando ele fala, lá em Filipenses, no 3,13, nos anima e nos coloca com as barbas de molho. Porque ele fala aqui com todo mundo, com o novo, com o adulto, com o velho, porque ele dá o exemplo. Nós, conhecendo aqui tudo aquilo que Paulo fez para o Evangelho, fez para o reino, ele ainda fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, da meta que está diante de mim, a fim de alcançar o prêmio da
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a renovação que Ele nos dá, porque nós ainda não chegamos lá. Nós ainda temos um caminho longo a seguir. Não importa a sua idade, não importa o que aconteceu, não importa as experiências que você teve com Deus. Deus ainda tem muitas outras experiências mais profundas, mais intensas. E nada que tenha passado na nossa vida, na nossa existência, que se compare àquilo que Ele tem dado para nós, todos os dias. Todas essas questões ligadas ao reino de Deus. E Ele também nos promete um novo corpo. Um novo corpo restaurado, completamente restaurado, para que a gente viva intensamente aquilo tudo que Ele tem prometido para nós. Lá no verso 21 fala assim: pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhante ao seu corpo glorioso. Há uma transformação, há uma promessa que Deus tem para nós. E Ele traz. Eu pego aqui um outro texto, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 42. Lá fala assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, pois agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Jesus falou que o reino dele é como uma pequena semente de uma pequena hortaliça, que depois, quando ela morre, ela se transforma em uma grande árvore, onde os pássaros vêm ali usufruir da sua sombra. É assim também a nossa vida. Nós pensamos que isso aqui é tudo. Nós pensamos que toda essa existência, todo esse nosso trabalho, é tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas não, meus irmãos. Ele tem muito mais. Eu quero chamar os meus amigos aqui, só para me ajudar a distribuir aqui um pouquinho essa corda. Era uma ilustração que eu quero trazer para todos nós, para que a gente veja essa tamanho da promessa de Deus para nós. Só me dá uma pontinha dela aqui, meu irmão. Acho que tira aqui primeiro. Isso. Pode deixar isso aí. Está conseguindo tirar aí? Essa é uma corda. É uma das cordas que eu usei no último Papo Offline. Uma parte dela está um pouquinho sujinha, mas dá para usar, dá para pegar na mão sem problema nenhum, não. A outra está limpinha, a restante ali está bem limpinha. Muitas vezes, pode ir levando, meu irmão. Acho que embaraçou aí, se quiser tirar aqui, acho que tem que tirar de cá. Que aí a gente só volta a pontinha aqui para mim. Porque às vezes nós ficamos preocupados com a nossa existência, com tudo aqui que nós fazemos, mas esse tempo que nós passamos aqui é apenas esse inicinho, essa pontinha aqui que nós temos. E tudo isso aqui que nós passamos, nós nos preocupamos com isso, nós nos matamos aos outros, achando que isso é tudo na nossa existência. Mas não. Isso é apenas o início
daquilo tudo que Deus tem para nós. Olha o tamanho da corda. Esse inicinho aqui é a nossa existência. Esse restante da corda é a eternidade que Deus tem para nós. E tudo isso que nós vamos desfrutar na nossa eternidade é condicionado, de certa forma, àquilo que nós fazemos aqui nessa existência. Deus tem para nós um galardão, de acordo com tudo que nós fazemos aqui, pela sua existência, Ele nos compensará em muito mais na vida eterna. Se puder passar entre eles aí, uma delas eu dei um nó para ficar pertinho aí, para conseguir, que acho que uma é 15 metros, ou tem mais um pouquinho. Se vocês olharem, a corda continua, e vai passando entre nós. Ela é enorme. Enorme. Não fiquem presos a apenas essa pontinha, sendo que Deus tem muito mais para nós. Não deixem se cegar pelos legalistas, achando que eu tenho que fazer algo aqui para ser salvo. Não, Deus já me salvou. Eu sendo salvo, a meu novo nascimento. Cristo, quando ele fala do nascimento, da salvação, ele está falando do novo nascimento. Então, a salvação é o início. E nós vamos desenvolver a nossa fé seguindo aos mandamentos de Deus e nos dando a nós uma recompensa por tudo aquilo que nós fazemos aqui. Então, toda essa corda seguindo lá é tudo aquilo que nós iremos desfrutar, com base em tudo aquilo que nós fizemos aqui após a nossa salvação. Então, nós que já somos salvos, temos essa certeza da salvação, nós vamos desenvolver. Nós não vamos mais ficar presos aqui, pensando simplesmente em como sobreviver. Porque a vida que Deus nos deu já é completamente suficiente para sermos salvos. Agora nós vamos desenvolvê-la. Nós vamos trazer à existência presente todas as virtudes eternas que Deus nos comunica através da tua palavra, através da tua igreja. E é isso que nós faremos. Não perca toda a eternidade por conta de uma pontinha de existência. Tenha essa noção. O tamanho da vida eterna que Deus tem te dado. Não desperdice a sua eternidade, pensando apenas nessas coisas terrenas. Pensem e vivam o reino de Deus agora que está aqui em nós. Amém, meus irmãos? Vamos encerrando. Era uma reflexão a respeito dessa nossa vida eterna que nós não podemos perder. Nós não podemos perder essa noção do tamanho que Deus tem para nós, da bênção que Ele tem para nós. Nós cremos em um Deus que é um Deus bondoso, que Ele tem preparado tudo para nós, de bom aqui e na vida eterna. E nós podemos já desfrutar agora desse momento, agora dessa vida. Então, onde você está, feche os olhos, vamos orar e pedir a Deus. Fique de pé, vamos ficar em pé. Se você quiser receber uma oração, pode vir aqui à frente, alguma coisa que está perturbando o seu coração, a ansiedade que às vezes toma conta de nós, porque nós damos muitos ouvidos, olhamos e pensamos demais simplesmente naquilo que nós podemos ver e achamos que nós podemos controlar tudo, mas não. Quem controla tudo é Deus em nossa vida. Então fique à vontade para vir e pedir uma oração, que nós estamos aqui dispostos a isso. Pai, nós queremos, Senhor, Pai, nos encher do Teu Espírito Santo, que nos encoraja, que nos enche do Teu poder, para seguirmos enxergando aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, Pai, que é essa vida eterna. Às vezes nós estamos cegos, Pai, porque nós queremos fazer tudo com a nossa própria força, com as nossas mãos. Mas nós, Pai, nós queremos ver aquilo que somente o Senhor pode mostrar para nós, Pai.
Nós queremos ter uma esperança que vai além da minha própria existência. Uma esperança que é eterna, uma esperança que vem diretamente do coração de Deus. Pai, portanto, renova as nossas forças. Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue, Pai. Portanto, fale aos nossos corações. Nós queremos, Pai, todos os dias te conhecer mais. Pai, porque nós não queremos ficar presos, Pai, simplesmente a essa existência terrena. Pai, mas nós queremos, Pai, fazer e ser, Pai, conforme a nossa cidadania celestial, Pai. Nós queremos expandir o seu reino, queremos levar o seu reino por toda a extensão da terra, Pai. Onde nós formos. Pai, nós não queremos, Pai, deixar para depois. Nós não queremos condicionar, Pai, o nosso trabalho a si. Se eu tivesse tempo, ou se o meu marido, a minha esposa fosse assim, ou se eu passasse em tal concurso, ou se eu cursasse tal faculdade. Pai, faça-nos ver, Pai, a urgência de vivermos o teu reino hoje. A urgência, Pai, coloque no nosso coração. Assim como o Senhor colocou, Pai, a eternidade em nosso coração, para vivermos uma vida conforme toda a tua glória, Pai, que o Senhor tem comunicado a nós. Portanto, Pai, traga ao coração de todos aqui, Senhor, uma esperança renovada, uma mente renovada, uma vida transformada, Pai. Uma vida que não vive segundo o medo, Pai. Tira todo o medo do coração da tua igreja, Pai. Tira o medo da morte, Pai. Tire o medo de ser humilhado e ridicularizado, Pai. Mas coloque em cada um a convicção, Pai, da justiça. A convicção de que se formos perseguidos pela justiça do teu nome, Pai, isso é motivo de alegria para nós. Pai, isso é algo que esse mundo não entende, Pai, mas nós, Pai, a tua igreja, entendemos. Pai, nós queremos ter no coração, Pai, a tua palavra viva. Pai, na nossa boca a palavra, Senhor, que salva as pessoas. Pai, portanto, usa-nos, Pai, para levar o teu reino, levar a salvação, o teu evangelho, por onde nós formos. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos viver, Pai, conforme o teu reino, conforme a tua palavra eterna. Pai, coloque o teu amor renovado, Pai, nos corações. Pai, que todos vejam o teu reino, Pai, aqui e agora, Pai. Para que todos tenham forças, Pai, para conseguir, Pai, terminar a carreira. Pai, aperfeiçoa a todos, Senhor. Aperfeiçoa a mim, aperfeiçoe a todas as casas aqui, Pai, de forma que nós não nos arrependamos, Pai, no fim da vida, de termos desperdiçado a nossa vida, e muito menos de termos desperdiçado a nossa vida eterna. Pai, desperta o nosso coração pelo amor da tua palavra, pelo amor do teu reino, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Santo e Divino Espírito sejam com todos nós durante toda essa semana. Amém. Meus irmãos, nós enviamos